Havendo número legal, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a nossa sessão. Senhores embargadores, é com muita honra que inauguramos hoje, ou instalamos, na verdade, os trabalhos da primeira sessão civil da nossa Corte de Justiça, atendendo ao que dispõe o novo Código de Processo Civil e, bem assim, a emenda regimental número 20 de 2016 do nosso Tribunal de Justiça. As câmaras, a sessão será composta pelas câmaras cíveis, as 3 câmaras cíveis, com quórum mínimo de 8 desembargadores e o quórum cheio de 11 desembargadores, incluindo o presidente. Vossa Excelência já tem conhecimento, o desembargador Cláudio Santos se encontra ausente, bem assim o desembargador Amilcar Maia, que também está ausente a serviço do Tribunal de Justiça. Então, por feliz coincidência, me coube aqui a honra de instalar os nossos trabalhos, e a nossa sessão será somente de instalação, porque não há processos ainda para julgamento. Mas é uma nova etapa que se inaugura na nossa Corte de Justiça, agora com as câmaras reunidas, com a competência já definida pela nossa resolução. Creio que nós teremos a incumbência maior e de, inclusive, uniformizar a jurisprudência feita ao Pleno do Tribunal de Justiça. Com isso, certamente, a nossa Corte, na sua reunião plena, terá mais tempo para decidir matérias de maior relevância e imprimirá, certamente, uma celeridade maior nos seus julgamentos. E nós poderemos pacificar entendimentos a partir de eventuais divergências entre as nossas câmaras e dentre outras atribuições. De maneira que eu me sinto muito honrado em poder instalar essa nossa sessão, a sessão cível, rogando a Deus que nos ilumine na continuidade do nosso trabalho, com mais essa tarefa agora de, reunidos todos os colegas das câmaras cíveis, podermos assentar e aplicar melhor, exaurir, enfim, os debates quanto às matérias que serão da nossa competência. É o que teria a dizer sucintamente, para não me alongar. Naturalmente, fica facultada a palavra pela ordem aos colegas que queiram fazer uso da palavra. Naturalmente, o doutor Procurador de Justiça também, que integrará nossa turma. Peço a palavra, presidente. Já que ninguém se pronunciou, vou aproveitar. Presidente, o Código Novo trouxe muitas modificações bem expressivas que precisarão ser implementadas, algumas já sujeitas a críticas, que talvez não contribuam muito para a celeridade do processo, como nós esperávamos que fizesse. Outras contribuem significativamente. À primeira vista, a seção civil seria mais um órgão julgador a apreciar uma etapa do recurso. A primeira ideia, portanto, é de que isso levaria a uma demora maior na solução do processo. Mas nós temos que olhar para a contribuição positiva que a seção civil poderá trazer. E vejo isso muito bem, embora ainda não tenhamos os efeitos práticos para avaliar melhor. Mas a expectativa que tenho sobre o funcionamento da seção civil é de podermos tirar o máximo de proveito para o tribunal e para a instância de primeiro grau. É que, a partir dos julgamentos,
uniformizados na seção civil, nós teremos formados os precedentes. E esses precedentes servirão de base para acelerar os processos em nossos gabinetes, porque a partir dele poderemos decidir monocraticamente, inclusive, quando o caso corresponder ao precedente firmado pela seção. Também permitirá que os juízes de primeiro grau assim decidam, aplicando os precedentes do tribunal, coisa que nós não temos até hoje. Nós temos 2 enunciados apenas de súmula do tribunal. Esse tempo todinho de existência do tribunal, nós só temos 2 enunciados. E são 2 enunciados que ajudam um pouco as decisões dos processos aqui. Um deles deu uma contribuição positiva, mas em um dado momento, que foi o da competência do tribunal em relação ao IPERN, que nós tínhamos uma infinidade de processos de mandado de segurança aqui no Pleno, todos contra o presidente do IPERN, e esses processos saíram daqui em função daquele enunciado que o tribunal aprovou. Precisamos construir e aplicar bem as disposições do Código no que se refere aos precedentes e à jurisprudência mesmo do tribunal. Até hoje nós temos matérias que têm suscitado julgamentos diferentes. A grande preocupação do tribunal nesse ponto, inclusive mais manifestada por Vossa Excelência, por ser o desembargador mais antigo da casa, por ser o denominado decano, que não significa o mais idoso, eu tenho que insistir nesse ponto, Excelência. Da questão da segurança dos julgados, da segurança jurídica que o Poder Judiciário precisa transmitir aos jurisdicionados. A seção civil terá principalmente essa responsabilidade de firmar a jurisprudência do tribunal, consolidar a jurisprudência do tribunal, uniformizando os entendimentos das 3 câmaras cíveis que funcionam aqui e, naturalmente, as matérias apreciadas nas câmaras podem resultar divergência de julgamento que causam essa preocupação. A preocupação que eu já identifiquei de Vossa Excelência não é somente na Câmara Civil, é também no colegiado, no Pleno, né, aqui na Corte Principal. Mas isso demonstra que o tribunal precisa de ter uniformidade no julgamento das matérias que são repetitivas, das matérias que são afins, e isso será possível agora, para que não haja o que até hoje tem acontecido de uma Câmara ter entendimento divergente. E outro ponto que eu também destaco nessa sessão, na importância dessa sessão, presidente, é de que agora nós poderemos decidir não necessariamente conforme o entendimento que cada um defende, mas conforme o precedente firmado pelo tribunal. Veja como isso tem relevância, porque eu não sou obrigado a mudar não seria obrigado a mudar meu entendimento, mas eu vou dizer que estou decidindo conforme o precedente, sem precisar mudar o entendimento. Até hoje eu tinha uma resistência a dizer que ressalvo o meu ponto de vista, mas concordo com o julgamento. Então, na verdade, eu ficava no conflito. Como é que eu decido conforme meu entendimento, mas ressalto que penso diferente, no entanto, aplico um entendimento diverso daquele que eu defendo. Registro que no Tribunal de Pernambuco ocorreu um fato interessante. A Câmara, eu não me recordo qual delas, decidia por maioria uma determinada questão, e o julgador vencido fazia a ressalva do ponto de vista.
houve a primeira alteração na composição do órgão julgador e 2 julgadores passaram a julgar contrário ao seu ponto de vista, ressalvando. Então, a decisão era tomada à unanimidade, mas 2 ressalvavam que tinham entendimento contrário. Mais uma vez, houve alteração na composição e os 3 integrantes daquele julgamento, da composição naquele julgamento, decidiram de uma forma ressalvando o ponto de vista contrário. Então, o advogado questionou: ora, Vossas Excelências estão julgando dessa forma, mas os 3 ressaltando o ponto de vista contrário. Então, não seria o caso de julgar contrário, sem ressaltar o ponto de vista? Isso ainda sob a vigência do código anterior. E aí eles mudaram o julgamento naquela sessão para decidir de forma diferente. Agora nós estamos vendo que o código privilegia ou enaltece o julgamento, o entendimento do órgão julgador e não do julgador em si. Quando diz que deve prevalecer o entendimento daquele órgão julgador, é indiferente da composição ou do pensamento individual. Se o pensamento individual está em segundo plano, o entendimento do relator, do vogal ou do julgador que compõe aquele órgão está em segundo plano, é porque deve prevalecer o entendimento do órgão julgador. Naturalmente que, nesse caso, se o entendimento, por exemplo, da Câmara que Vossa Excelência participa, que é a terceira, for pouco importa a composição desse órgão julgador, pouco importa quem dos seus integrantes tem entendimento pessoal diferente. Deve prevalecer o entendimento da Câmara, porque se não for assim, nós não teremos precedentes, nem os precedentes serão respeitados, porque é natural que tenha alteração na composição, seja por férias, por substituição, ou por qualquer outro afastamento eventual dos membros que compõem qualquer órgão colegiado, haveria mudança de entendimento. Imagine isso aqui no pleno, basta alterar a composição, e é frequente aqui com maior número, porque são mais integrantes e maior número de eventuais substituições. Poderemos ter julgamento díspares numa mesma sessão ou de uma sessão para outra. Isso é o que o Código tenta evitar, que é a chamada insegurança jurídica, a estabilidade e a previsibilidade dos órgãos de jurisdição. Senhor presidente, nós precisamos aplicar bem o novo Código de Processo. A seção civil tem essa importância para transmitir essa estabilidade e essa previsibilidade nos julgamentos, só daí sendo possível chegarmos a uma segurança jurídica, em que as partes irão demandar, prevendo que resultado obterá. Veja que a importância nisso aí resulta da decisão de recorrer. Eu só vou recorrer, o advogado só apresentará recurso, se ele souber que há uma possibilidade de êxito. Se não, não sequer manejará o recurso, porque agora os honorários são por etapas do processo. Não são só os honorários sucumbenciais da primeira decisão. O recurso ensejará uma majoração dos honorários. E essa majoração, ele tem que ficar... ele tem que estimar se vale a pena pela previsibilidade que ele terá do julgamento, do êxito do julgamento. Se nós não transmitirmos essa previsibilidade, essa segurança, ele irá recorrer em todos os casos. Então, o propósito do Código é reduzir o número de recursos sem com isso, dificultar o recurso, o manejo do recurso. Veja que o Código permite o manejo de todo o recurso, mas por uma decisão, por uma deliberação da parte ou do advogado, mas não porque a lei impede ou dificulta que o advogado recorra. Nós estamos, então, vivendo a amplitude do acesso ao segundo grau de jurisdição, aos recursos e às instâncias superiores, mas o advogado deve avaliar
se compensa o manejo do recurso, porque senão poderão vir honorários sucumbenciais desfavoráveis ao seu cliente. Então, nós temos, senhor presidente, a meu ver, mais responsabilidades e mais bons resultados para as partes que são elas os destinatários de nosso trabalho diário, semanal, mensal, anual, que nós fazemos aqui incansavelmente, senhor presidente. Muito obrigado, senhor presidente, pela parte que me concedeu. Com muita honra. Aliás, o Código, na verdade, ele não restringiu os recursos, né? Ele restringiu a possibilidade de recorrer. Exatamente. E Vossa Excelência disse muito bem, o foco maior do Código, que seria exatamente a celeridade processual, tem como eixo central exatamente a força dos precedentes, porque vai orientar não só a própria Corte, como também o primeiro grau, né? E daí se dizer que antigamente os tribunais formavam jurisprudência. Agora nós passaremos a formar precedentes e com força, naturalmente, e com em certa medida vinculante, não é isso? Há quem diga que o Código conseguiu aproveitar o que tinha de bom no sistema nosso, que é o chamado Civil Law, e no Common Law. Então ele pegou os dois lados bons e inseriu no Vamos Código. ver na prática, né? Na prática vamos ver como funciona isso aí. Funcionar, Mas na prática nós somos responsáveis para aplicar bem o que o Código tem de bom. Se seguir... Talvez aqui nós não vamos julgar, né? Mas fixar teses, enunciados que servirão para nós mesmos, né? Proferirmos decisões monocráticas. Né? Porque com os enunciados nós poderemos, vamos dizer assim, eliminar muita coisa no gabinete. Sem dúvida. Trazer permitindo até o julgamento monocrático. Mas isso só é possível depois que esses enunciados estiverem fixados. Né? Temos um longo caminho pela frente. É importante que cada gabinete já provoque e que a gente já comece a trabalhar. Né? Sem dúvida. Bom, mais alguém? Bom, então declaro encerrada a nossa sessão. Já fica agora só dependendo de a próxima 30 de maio. Ok. Agradecendo a presença dos colegas, 30 de maio, mesmo horário, 14 horas. Ok.